Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um semestre do curso de licenciatura em computação, né? Hoje a gente vai trabalhar com a disciplina Computadores e Sociedade e o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar o plano de ensino, apresentar algumas atividades iniciais que vocês deverão fazer e já começar um pouco de conteúdo a respeito da disciplina. A qualquer momento, né, vocês podem parar, interromper e questionar. Até prefiro que seja bem interativa essa disciplina e essa disciplina permite essa dinâmica, né, essa interatividade. O objetivo nosso é exatamente esse, né, maximizar essa interatividade para que vocês possam absorver o conteúdo da disciplina, né? Deixa eu só abrir minha câmera aqui, rapidinho. Isso, beleza. E aí, então, eu vou apresentar o plano de ensino, vou falar um pouco das atividades e vou também já introduzir, né, o conteúdo da disciplina, beleza? Eu abri aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Isso, vou compartilhar minha tela aqui, perfeito. E aqui eu vou trabalhar com o plano de ensino, né? Mostrar para vocês o plano de ensino. Deixa eu dar um zoom aqui rapidinho. A disciplina de 40 computadores e sociedade, 45 horas, vocês já estão no 7º período, né? Já estão próximos a graduar, né? Formar. Essa ementa aqui, ela é proveniente lá do PPC do curso, né? Esse aqui a gente só coloca. Campos de aplicação dos computadores, né? As áreas aí que os computadores atuam. Hoje a gente sabe que o computador, em conjunto com a rede, né, com a internet, ela permeia por todas as áreas. A influência dos computadores na sociedade, esse tópico aqui vai ser o tópico central da disciplina, né? Os impactos, a influência, né, em diversas áreas, né? Pode ser tanto parte econômica, social, ambiental, legal, profissional, o impacto da utilização dos computadores na sociedade e meio ambiente, e tendências tecnológicas na área de informática e ética profissional. Tem um pouquinho de ética profissional também nessa disciplina. O objetivo geral aqui é propiciar esse conhecimento, né, da aplicação da informática e da tecnologia, claro, né, na sociedade, né? Aí você pode colocar a área econômica, a área social, aqui nos objetivos também estão as ações políticas, né, a área política, fomentar e fortalecer a integração entre a ciência e tecnologia, visando a sustentabilidade socioambiental. Um objetivo bem clássico aí para essa disciplina. E aí, nos específicos, está compreender o processo histórico das tecnologias. Hoje a gente vai ver um pouco sobre essa história, eu vou trazer algumas coisas para vocês, da história dos impactos da tecnologia, analisar o processo de globalização e sua relação com a evolução tecnológica. Aí a gente vai tratar do tema globalização, refletir sobre a disseminação do computador na sociedade contemporânea, né? Analisar os impactos do computador nas várias áreas da sociedade e refletir os impactos do computador nas relações sociais, principalmente em tempos de pandemia, né? Compreender aqui um pouco sobre a área profissional, doenças profissionais advindas do uso do computador. Esses tópicos aqui, basicamente, eles são originados da apostila de vocês, que eu já disponibilizei para vocês aí. Tá? Então, tem uma apostila texto, né, dessa disciplina, e eu sigo algumas coisas da apostila, mas eu tenho uma tendência a adicionar vários outros conteúdos, né? Eu gosto dessas apostilas da UAB, Universidade Aberta do Brasil, porém, eu acho que pela experiência que eu tenho, etc., a gente pode somar, né, com outros conteúdos, tá? Bem, disciplina é dividida em 3 módulos, onde cada um desses conteúdos aqui é distribuído nesses módulos, né? O primeiro módulo
tem mais a ver com a influência dos computadores. O segundo módulo, tendências tecnológicas, e o terceiro módulo, ética profissional, né? Então, basicamente, essa divisão da disciplina. A metodologia é essa que a gente já vem utilizando há alguns semestres. Eu dou lista de exercício, eu dou trabalho prático, eu dou seminário e tem a nossa prova final, né? Os recursos didáticos a gente já utiliza, que é, por exemplo, essas webconferências semanais, né? Tem o material didático, tem a apostila, né? Tem essas ferramentas que a gente utiliza o tempo todo para desenvolver as atividades, seja um editor de texto, seja um gerador de PDF, então a gente tem todo esse amparado tecnológico para dar suporte às nossas aulas. Em termos de avaliação, nós temos aí 100 pontos, dos quais 50 para trabalhos e exercícios e 50 para avaliação final, né, que está escrita presencial, porque normalmente ela é presencial, né, mas vai depender da situação nossa até o final da disciplina, né, da situação atual da sociedade até o final da disciplina. Né, nesses 50 pontos, né, de atividades, que são os trabalhos, a lista de exercício e os seminários, né, eles estão distribuídos da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui a atividade virtual 1, essa vale 10 pontos, e ela é muito importante. E ela é para ser entregue até dia 28/3. Então, daqui, mais ou menos 3 semanas no máximo. É a elaboração do projeto. O que é esse projeto? Aí vocês vão vir cá, ó, computadores e sociedade, vão no módulo 1, vai nas atividades virtuais, aqui vai estar o projeto, né? Essa atividade ela é dividida em 2 etapas e ela vai ser desenvolvida ao longo do semestre. A primeira etapa é essa que é para ser entregue no dia 28/3. O que vocês vão fazer? Vocês deverão elaborar um projeto que busca solucionar problemas existentes de interesse e necessidade da sociedade, utilizando a tecnologia como forma de atingir os seus objetivos. É isso. Você vai enxergar um problema e vai pegar a tecnologia, aplicar a tecnologia para resolver aquele problema. Vocês estão no 7º período, vocês têm condição tranquila de fazer um projeto desse. Tem um modelo do projeto que eu já disponibilizei aqui, tá? Vocês vão preencher esse modelo. O projeto é preencher o modelo do projeto de acordo com o tema que vocês decidirem escolher, tá? Esse trabalho vai ser feito, é um trabalho que tem uma certa complexidade e, por isso, consequentemente, eu vou colocar ele para ser realizado em grupo, né? Um grupo de 4 pessoas. Exemplos de temas de projetos que buscam solucionar problemas da sociedade utilizando a tecnologia. Tema 1. Olha para vocês verem o que é isso aqui, que vocês podem fazer, alguma coisa nesse sentido. São 11 ideias aqui que eu trouxe para vocês, tá? De projetos que vocês podem realizar. Por exemplo, implementação e disponibilização de um sistema de software, né, de uma aplicação web para monitoramento do Covid-19 aí na sua cidade. Ah, você foi na Secretaria de Saúde aí da sua cidade, ou em algum setor, você viu que os casos de Covid são controlados numa planilha Excel, você vê que tem uma certa dificuldade da secretaria em manter essa planilha atualizada, e você falou, não, vou resolver, vou implementar aqui um sistema web em que todas as unidades básicas de saúde, né, os PSF da vida aí, vão lançar os casos de Covid e eu vou só receber esses casos aqui e o sistema meu gera uma planilha no final do dia aqui com os casos de Covid, né? Estou dando um exemplo aqui. Então, você implementou uma solução simples que tem impacto direto, é uma necessidade da sociedade e aí você vai ganhar os pontos do trabalho se você realizar algo desse tipo. Uma outra solução agora está na fase de vacinação, é o monitoramento das vacinações, né? Por exemplo, não, eu vou fazer um site
desenvolver um site aqui que vou publicar esse site, por isso que é importante, eu coloquei a palavra publicamente, porque para colocar as informações públicas, vou fazer um site para minha cidade ou para qualquer cidade que seja, em que lá eu vou colocar o monitoramento da vacinação, um vacinômetro, que aí eu vou mostrar quantas doses já foram aplicadas na minha cidade e vou publicitar isso. Isso é importante? Acho que é importante. Por exemplo, quantas doses na sua cidade? Por exemplo, eu moro em João Pinheiro. Eu não sei quantas doses foram aplicadas aqui em João Pinheiro. Isso não é divulgado, né? Às vezes no seu município aí você consegue, ou próximo, uma cidade pequena, por exemplo, Divinópolis. Divinópolis é o centro de uma grande quantidade de cidades. Às vezes, Divinópolis divulga lá as vacinas, mas, sei lá, Carmo do Cajuru não divulga. Não, então eu vou lá na prefeitura, conversar com a prefeitura, com o pessoal da secretaria, e eu vou fazer lá vacinacajuru.com, em que lá nesse vacinacajuru.com tem um relatóriozinho das vacinas. E eu faço uma paginazinha de administração com usuário e senha, que o pessoal da Secretaria da Saúde entra e joga a informação lá. É uma opção, né? Ficou claro aí, mais ou menos as ideias estão ficando claras? Tá tranquilo? Cezão, ficou bem claro. Perdão. E aqui em Uberaba a gente já tem isso. Todo dia, além da prefeitura, ainda os jornais aqui divulgam. Os dados aqui são muito grandes. A cidade é muito grande. Então, o que acontece? A própria prefeitura diariamente disponibiliza esses boletins, inclusive da vacinação, entendeu? Entendi. Então, já fica tudo pronto. Não, beleza. Às vezes, esse problema na sua cidade, Kleber, está resolvido, né? Mas, às vezes, você vai lá na Secretaria de Saúde e fala assim, cara, deixa eu, sei lá, vou melhorar uma planilha aqui para você. Vamos fazer aqui, é um trabalho. Pode. Entendeu? Refinar a leitura, né? Pode falar. Refinar a leitura, fazer uma coisa clara, igual você ensinou a gente. É uma Exatamente. boa. Então, assim, vocês vão ter que pensar nisso, né? No que vocês podem contribuir com a sociedade, né? Esse é o trabalho, vale 20 pontos. 10 é só o projeto. E os outros 10 é a execução. Vai ser durante fevereiro, março, abril e maio. Né? Ele vai ser entregue no final. Ó, fevereiro. Março, abril e maio. Ele vai ser entregue lá no final de maio. Então, também vocês têm que pensar em algo que dá para fazer em 2 meses e meio aí, né? O prazo não é tão extenso, não. Às vezes você vai dar uma solução milaborante, mas você não vai conseguir pegar aquilo ali e executar, né? Não tem tempo hábil. Então, o tamanho do projeto também tem que ser levado em consideração. Tema 3 aqui seria uma outra opção. Pode interromper, viu, gente? A audiência está até boa aqui, nós estamos aqui comigo, 20 pessoas, está legal. Ô César. Pode falar. A respeito do que estava vendo aqui, tem aqui é modelo de projeto. A gente tem que seguir esse modelo de projeto para a gente poder fazer essa iniciação desse trabalho? Tem. Esse é o que vocês vão entregar no dia 28, entendeu, Salve? Ok. Esse é o documento que vocês vão entregar no dia 28. E eu vou analisar ele. Eu vou analisar. Claro que vocês podem perguntar durante a aula, César, o que você acha? Eu tive a ideia de fazer isso. O que você acha? A gente vai discutindo, tá? Não tem... Essa aqui é a ideia, mas o modelo é isso aí. Aí é que vai estar a justificativa do seu trabalho, quem vai ser impactado, a área de atuação, né? Tem toda um layout aí próprio, né, do projeto. O Salve, depois vocês dão uma olhada, é só passar rapidinho aqui no modelo do projeto. Dá um zoom aqui.
Então, lá, o título do projeto, resumo, qual que é o polo, a equipe de vocês, linha do projeto, já até marquei a linha do projeto, local de execução, onde vocês vão executar. Se for na Secretaria de Saúde, mesmo que, estou dando o exemplo da Secretaria de Saúde, você vai fazer em casa, você vai desenvolver um site, um sistema web, alguma coisa em casa, né? Mas aí que você coloca, Secretaria Municipal de Saúde, de Divinópolis. Período de execução, a justificativa, os objetivos gerais, objetivo específico, o seu cronograma, né? Ó, março, abril, maio, isso é importante, né? Público-alvo, a descrição do seu projeto, o que é o seu projeto, né? Ah, vou dizer, projeto e implementação de um sistema para monitoramento dos casos de Covid, tá. Metodologia para execução, como é que você vai fazer, né? O que você vai... Ah, não, então eu vou implementar um banco de dados, eu vou utilizar a linguagem tal para desenvolver o site, eu vou publicar o site, são as etapas, né? Metodologias são isso, né? É você falar, não, vou fazer isso para atingir o meu objetivo. Certo? César, última vez. Pode falar, não, última não. De boa aqui, Cleber. A aula é mais tranquila agora. Só para deixar claro, o César não falou para ninguém gastar dinheiro, não, viu, gente? Tem plataforma para poder publicar site de graça. Beleza. Boa notícia. Várias plataformas aí que publicam site de graça. Às vezes, o domínio é gratuito, né, Cleber? Exatamente. Você não precisa publicar .com.br. Pode publicar .net, qualquer coisa que seja de graça. O César não está mandando ninguém gastar dinheiro, não, viu? Não, e até assim, dependendo se for a prefeitura que comprar a ideia, às vezes R$40 de um domínio ou R$100 de um servidor por um ano, alguma coisa nesse sentido, fica tranquilo para a prefeitura paga. Isso aí, eles têm umas verbinhas, tipo, que não precisa prestar muita conta, sabe? É um dinheirinho lá que toda prefeitura tem, eletricista, né? E aí... notinha à toa. Isso. Eles têm um recurso aí próprio para isso. Às vezes dá certo também nesse sentido. Aí, então, o projeto é isso. Dá uma lida ali no modelo do projeto para vocês terem uma ideia. Mas continuando aqui, ó, olha que esse projeto aqui, ó, utilização de impressoras 3D a fim de fabricar EPIs para prevenção contra coronavírus. Então, o cara desenvolveu lá uma máscara especial em que ele consegue rapidamente, né, ou fabricar uma máscara para, sei lá, a equipe de um hospital. Ah, não, nós fabricamos aqui 10 máscaras, mandamos isso para o hospital municipal e o hospital municipal está usando lá as máscaras. Elas são reutilizáveis, lava e o pessoal pode utilizar, né? Alguma coisa nesse sentido. Tema 4. Educação em tempos de pandemia, novos paradigmas de enfrentamento à mudança nas escolas rurais. Cara, como, por exemplo, você pode contribuir? Tem gente que não estuda, tem 1 ano e 2 meses. Tem muitos alunos que estão nessa situação, principalmente escola pública. Ele não tem aula, ele não teve nada, não teve EAD, não teve nada. Será que eu não consigo, de alguma forma, colocar esse aluno ou viabilizar alguma coisa para esse aluno estudar? Não sei, pensar em alguma coisa nesse sentido. Impactos na educação. Tema 5, até o tema da nossa aluna Verônica, do Polo João Pinheiro, do grupo dela. Inclusão digital na terceira idade. Né? Então, você vai elaborar um projeto em que você... se fosse numa demanda presencial, ia ser massa, né? Você marcaria lá, eu vou dar aulas de Word, Excel, internet, e-mail, rede social, para um grupo de pessoas da terceira idade, ou até mesmo ensinar a mexer no celular,
instalar alguns aplicativos básicos, por exemplo, as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, mostrar para a pessoa como utiliza, né? Você vai configurar o celular para ela, você vai mostrar para ela como é que instala o aplicativo, como é que usa o aplicativo e etc. Olha que massa que seria um projeto assim, né? Nesse sentido, às vezes dá até final de abril, né? Início de maio, talvez a coisa até controlada, talvez daria certo um negócio assim, né? Tem aqui um outro edital, letramento, um outro tema, né? Letramento digital de escolas públicas, né? Segurança digital para todos, né? Isso aqui, às vezes você monta um grupo de pessoas e passa dicas de como não baixar um vírus para o seu celular, de quais cuidados que a pessoa tem que ter para não baixar um vírus, por exemplo, né? Será que hoje tem necessidade de usar um antivírus para um smartphone, né? Como usar o smartphone de forma que dificilmente você vai ter um vírus, né? Enfim, eu acho bacana também essa parte que, às vezes, até mesmo um computador, né? Tema 8, tem vários laboratórios de escolas públicas que não tem um sistema operacional Windows, né? Eles vêm com um Linux educacional instalado. Ah, não, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou numa escola pública e vou pegar o laboratório dessa escola pública, vou instalar o Linux educacional em todos os computadores e vou colocar internet, tudo bacaninha, para quando os alunos voltarem, a sala está 100%, né? É uma contribuição, né? Interessante isso aqui. Porque aqui você vai fazer de forma presencial, porém não vai ter ninguém. Então, assim, você só está preparando. Aí depois, você executando o projeto, né? Às vezes pega uma declaração da diretora da escola, informando que tira algumas fotos, né? No relatório final, tem que entregar um relatório final, em que você comprova que você realmente realizou aquela atividade. Reciclando a tecnologia e construindo conhecimento, por exemplo, o que são feitos com esses computadores hoje, principalmente aqueles monitores de tubos de raio catódicos, né? O que é feito com isso, né? E os computadores antigos, né? O que faz com essas placas-mães, com esses periféricos? Será que existe uma forma? Pode falar. Se não me engano, aqui em Uberaba, o próprio IFTM, o campus Uberaba, que tem lá na Martins Mendes, ele tem uma coleta de lixo eletrônico para poder fazer esse descarte. Olha que massa. Às vezes, faz uma parceria com uma empresa, isso aí é um negócio que dá até dinheiro, sabe? No futuro. Porque, por exemplo, você separa as partes dos dispositivos, aí vai ter uma parte que é metal, vai ter uma parte que já é um metal nobre. Então, por exemplo, você pega uma placa-mãe, tem vários tipos de metais ali. Então, você com a sua técnica, um conhecimento, você pega um computador antigo e consegue, daquele computador antigo, separar peças. E essas peças, sei lá, gabinete você vai vender como sucata, é barato. Mas ali você pega a placa-mãe e você consegue separar de uma forma ali economicamente viável aqueles metais, né? Eu acho interessante. Vou separar capacitor, vou separar, sei lá, resistor, vou separar. A própria fonte, César. Pode falar. A própria fonte. A fonte serve para ligar a rádio PX, serve para ligar a DVR, serve para você poder fazer tudo de linha. Olha que interessante isso.
né? Imagina um projeto assim, ou seja, nós reciclamos mais de 40 computadores que estavam julgados num gabinete da prefeitura lá não sei aonde. Estava julgado lá, nós fomos lá, pegamos esses computadores, reciclamos, mandamos o que era metal para a equipe do metal, separando ali, não sei, pensar em alguma coisa nesse sentido, né? Sistemas para votação em eventos culturais, por exemplo, isso aqui é um exemplo assim, essa parte cultural, ela é muito pouco informatizada, principalmente no interior, né? Por exemplo, você teve um futebol, você teve um show, você teve um evento cultural bancado por uma empresa. Hoje está tendo muito pouco eventos, né, por causa da pandemia. Mas, às vezes, montar um sistema web ali para poder você cadastrar o evento e a população vai lá depois e vota, né, e dá aquela contribuição e ali depois você tira um relatório se as pessoas gostaram ou não gostaram. Não, na minha cidade tem um evento aqui todo ano e tal, mas sei lá, as pessoas não estão gostando mais e etc. Enfim, tem um bingo aqui que poderia ser melhorado, tem um negócio da igreja que poderia ser melhorado e etc. E aqui o último, aqui um exemplo, jogo educativo para combate ao Aedes aegypti. Não, eu desenvolvi um jogo e esse jogo, ele é um aplicativo, né, que se ensina crianças de até tais anos a combater o Aedes aegypti, brincando, não sei. Alguma coisa nesse sentido. Então, alguns temas para vocês pensarem, e aí vocês têm até o dia 28/3 para tomar essa decisão. Continuando aqui, tem uma atividade presencial, que seria atividade presencial, mas vai ser remota, que é uma lista de exercícios, que também está disponível aqui no ambiente. Depois a gente discute essa lista, mas ela está bem tranquila, tá? Acho que vocês não vão ter problema nenhum com ela, não, com a lista de exercícios. Pessoal, aproveitar que a nossa sala está bem cheinha, eu vou pedir para vocês entrarem no link. Eu não passei o link para vocês diretamente em grupos de WhatsApp, porque eu queria que, se você tiver logado lá no seu e-mail e entrar no link pelo e-mail, aí vocês não precisam de autorização para poder entrar na sala. Vocês podem entrar a qualquer momento, a qualquer horário, e aí não interrompe a nossa aula. Então, pensem nisso aí, acessem o e-mail antes de entrar na sala, né? Entra no e-mail rapidinho, aproveita e já olha os seus e-mails para ver se está tudo no jeito, né? Esse hábito de hoje menos, né? Hoje, porque as informações você utiliza muito esses mensageiros, né? Telegram, WhatsApp, etc. Então, hoje menos, mas e-mail é algo importante, que você consegue documentar, ainda é muito utilizado o e-mail, né? Uma tecnologia que ela foi bem utilizada na década de 90, nos anos 2000 na década 10, né? E continua sendo utilizada até hoje, né? Na década 20, no caso, né? Nós estamos na década 20. Enfim, então, um e-mail ainda bem utilizado. Depois vocês dão uma olhada nisso aí. Continuando aqui, então, aí tem as atividades, tem outras atividades aqui do módulo 2, do módulo 3, depois a avaliação final. Depois a gente discute essa do módulo 2, para a gente também não ficar só em cima de atividades aqui. Tem aqui os responsáveis pela correção e tem algumas referências bibliográficas relacionadas à disciplina Computadores e Sociedade, né? Bem, pessoal, vamos hoje já meter bronca aqui, já começar a trabalhar um pouquinho com o conteúdo, tá? Esse aqui é a apostila de vocês, né? O oficial, né? Ela é vinculada ao curso de vocês. Eu falei inicialmente, eu uso a apostila, mas também eu adiciono outros conhecimentos, né? E basicamente nessa unidade aqui, mais especificamente na introdução,
o que ele está querendo, o que é esse capítulo, né? Tecnologias e transformações históricas na sociedade, né? Então, ele faz um breve histórico dos impactos da tecnologia na sociedade. Cara, ele começa aqui falando do século XV para cá. E chuta, o que vocês acham que foi de tecnologia no século XV que impactou muito a sociedade? O que vocês acham antes de eu apresentar? Vocês conseguem imaginar? Alguma coisa bem antiga do século XV que impactou? Alguém tem algum palpite? Não? Ó, tem uma turma aqui falando aqui, ó. A Verônica sugeriu o telefone, o Paulo sugeriu o rádio e o O Salto rádio é sugeriu mais algo para de venda. frente, o telefone é mais para frente. Você acredita que foi a prensa gráfica para impressão de jornais e livros? Vocês acham que isso teve um impacto grande na sociedade, essa prensa? Em qual sentido vocês acham? Qual porquê que isso impactou? Alguém Mas consegue? esse meio aí, igualzinho você está falando da prensa, né? Igualzinho a questão do jornal, seria uma forma de divulgar mais. Igualzinho hoje a gente tem a internet, Exatamente isso. né? Então já seria mais fácil para divulgar o conteúdo que está acontecendo na sociedade naquele momento, né? Exatamente, né? Isso mesmo, ó. O sistema postal aumentou rapidamente, pois com mais materiais para serem lidos, havia necessidade de espalhá-los pela Europa e Ásia. O Estado, né, passa a intervir na construção e melhorias de estradas para que o correio trabalhasse a contento e atendesse os interesses. Então, nós estamos falando de um jornal. Não adianta um jornal demorar um mês para chegar. O jornal ele tem que ser diário ou, no máximo, na época, estourando semanal, né? Então, olha para você ver, cara, um negócio que seria a prensa, você imprimir um jornal, imprimir um livro, e você precisar de divulgar isso, esse conhecimento, né, para as pessoas, isso impactou na sociedade, né? Isso é bem interessante. Eu gostei dessa parte aqui da apostila, ela fala exatamente relacionada a isso, né? Ao impacto dessa tecnologia, né? E isso é muito importante. Então, a primeira coisa que, vamos dizer, que foi assim, a tecnologia veio para poder impactar, é claro que se a gente for avaliar desde do início da humanidade, aí teve várias outras coisas, mas do século XV para cá foi isso, assim, começou nisso, né? Aí depois veio Revolução Industrial, né? Depois veio a Revolução da Informação, que aí já é mais para cá, né? Mas no século XV ali, a primeira coisa que, se você for observar aqui no final dessa sessão, eu tenho aqui, ó, foi no século XV, aqui, ó, primeira prensa estabelecida em Roma, primeira prensa estabelecida em Paris, primeira prensa estabelecida em Westminster, que é na Inglaterra, no Reino Unido, né? Aí aqui, ó, 1506, primeiro mapa impresso. Aí, então foi aqui, ó, aqui é que o negócio começou a divulgar mais, né? A você ter essa impressão aí, né? E aí depois, só voltando aqui, né? Teve a primeira e a segunda revolução industrial, e aí já foi século XVIII, século XIX, né?
em que ambas o objetivo era a reestruturação produtiva do capital, né? Elas foram apoiadas pela burguesia, né, pelos empresários, em todas as regiões onde ocorreram, e esses processos trouxeram para a sociedade uma revolução de comunicação, ou meios de comunicação. As mais diversas inovações tecnológicas foram surgindo uma após a outra. Dentre elas, os meios de transporte, energia a vapor, eletricidade, a televisão, os computadores, as estradas de ferro, o rádio, entre outros, né? Eu vou dar um destaque aqui dos meios de comunicação. Hoje a gente utiliza os meios de comunicação de forma muito tranquila, né? Mas o primeiro meio de comunicação, alguém já ouviu falar dele, assim, entre como que as pessoas se comunicavam? A primeira coisa que foi feita para que as pessoas pudessem se comunicar? Alguém queria dar... Palavra, linguagem, palavras. A Isabelle colocou aqui carta. Sim, a carta. Beleza, mas a carta, qual que é o problema da carta? O tempo. A demora. Exatamente. Isso é o problema da carta. Você vai mandar uma carta de um país para o outro, quanto tempo vai demorar, né? Nesse sentido, das telecomunicações, né, vamos colocar assim, o primeiro é o telégrafo. O telégrafo, que eu vou até mostrar para vocês o que é o telégrafo. Entendeu? Deixa eu ver se ele está aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu ver se é isso. Isso, aqui, ó. O telégrafo é um equipamento, né, que permitia, né, olha, ele é do século XVIII aqui, ó, século XIX, né, 1835. Ele já é do século XIX aqui, né? Ele permitia você mandar informações utilizando o código Morse, né? O código Morse, você fala assim, o que é isso? O que é código Morse? É um negócio mais simples do mundo. Olha essa tabela aqui. Eu sei para que servia o código Morse, hein? Como é que é? Eu sei para que significa, para que servia o código Morse. Para quê? O código Morse era uma mensagem criptografada na época da guerra que enviava um sinal de um lugar para outro sem o inimigo saber do que se tratava. Hoje ele chama de código CW. Inicialmente ele não era criptografado, não, né? Depois eles criptografaram ele. Mas aqui, olha a simplicidade dele aqui, ó, do código Morse. Vou aprender código Morse. Eu sempre quis. Como é que é? Eu sempre quis aprender e os caras... Então você vai aprender hoje. É o negócio mais simples do mundo. São dois sinais, tá? Um sinal curto e um sinal longo. O A é o sinal curto e seguido de um longo. O H, a letra H, são 4 curtos. O O são 3 longos. Tá vendo aqui? O número 1 é um curto e 4 longos. E aí você tem esse dicionário, né, de dados, e aí você recebe a mensagem e você descodifica ela, né? Aí eu, brincando aqui, eu vi um código, não sei se hoje, eu queria falar, não, vou preparar um negócio bacana aqui para os meninos. Tem um software que chama Tinkercad. Esse é um ambiente, né? O Tinkercad, ele serve para você construir uma parte dele aqui, circuitos elétricos, tá? E aí, eu buscando aqui, achei um código bem simplesinho de como você representa o código Morse. E aí eu fiz umas modificações aqui, mexi nesse código. Ele é um código em C, que usa aqui uma placa Arduino para controlar esse LED aqui. E aqui tem
um objeto sonoro, tá? Então, eu vou simular o funcionamento dele aqui para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, ó, ele faz um barulhozinho, tá vendo? Ó? Ele está fazendo um barulhozinho. Esse barulho representa o código Morse. Mas vamos só para vocês terem uma ideia da simplicidade do negócio. Deixa eu abrir aqui para vocês o projeto. Aí, ó, aqui na lateral, no Tinkercad, aqui você tem vários componentes eletrônicos que você pode colocar. Você pode colocar um resistor, um LED, um potenciômetro, você pode colocar uma bateria de 9 volts no seu projeto, você pode colocar um Arduino, você pode colocar um sensor de presença. É bem interessante esse Tinkercad aqui. Olha o impacto da tecnologia na educação, né? Isso tem tudo a ver com a nossa disciplina, computadores e sociedade. Tem um ambiente, chama Tinkercad, em que você consegue simular projetos elétricos, né? E ensinar para várias pessoas em várias áreas de ensino, né? Pode ser tanto no ensino técnico quanto no ensino superior, informações, né, de dispositivos elétricos e eletrônicos, né? Você consegue passar essas informações. Né? Então, esse aqui é o Tinkercad, esse ambiente aqui para vocês, já um pouco do impacto dos computadores, no caso aqui do software, na educação, né? Aí esse projeto aqui, ó, só mostrando para vocês, na hora que eu inicializo ele aqui, ele está mandando uma mensagem em código Morse. Aí aqui no código, esse código é bem simplesinho, viu, gente? Não tem nada de complexo nele, não, ó. A palavra que eu colocar nessa string aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, é a palavra que ele vai passar o código Morse. Por exemplo, eu quero passar aqui a letra O, né? Então, ó, a string para eu passar o código Morse. O que vai acontecer? Na hora que eu entrar, eu vou salvar aqui, esse O, é a mensagem Morse que ele vai passar, né? Aí o que ele faz aqui basicamente, ó? Ele tem um switch, vocês já aprenderam o switch. Caso ele bate com o O, qual que é a programação, ó? JK, cada letra tem um código, né? MNO. Aqui, ó, ele chama a função Morse Dash, que é o O é o longo, né? O dash não, é um mais longo, é o longo aqui, nesse exemplo. Aí ele desliga, depois ele dá outro longo, depois ele desliga a lâmpada, depois ele dá outro longo, depois ele desliga a lâmpada, né? Então, a programação do O é essa. Esse é o código Morse do O, né? Então, eu coloquei o O, vamos ver se vocês escutam aí na hora que eu inicializar. Vê se vocês escutaram 3 bips. Ó, vou de novo. Escutou? 3 bits. Separadamente. Exatamente. Isso é o O do código Morse. A letra O. Repetindo. Deixa eu fazer uma pergunta boba. Nesse projeto seu, tem como você escrever o seu nome, por exemplo? Tem, aí eu posso trocar aqui. Não, eu quero... vou te dar um exemplo aqui, né? Eu quero mandar essa mensagem aqui em Morse, ó. Deixa eu parar aqui a simulação. Os alunos são feras.
Eu não sei se ele tem um tio, não. Eu acho que não, tá? Vai ter que ser assim, ponto. Ele tem até o ponto. Certo? Os alunos são feras. Aí eu vou... É isso. Ó, ainda continua. Então, era assim que... Até o espaço aqui, ó, é em Morse. Até o espaço é em código Morse, né? Então é assim que eles comunicavam, né? Seguindo essa tabela aqui. No caso aqui, eu estou simulando o ponto como sendo um bip curto e o dash, né, que seria o longo aqui, como sendo um bip longo, né? Dois tipos de bip. Se eu colocar o H, por exemplo, ó, vai ser 4 bips curtos. Então, se eu vier aqui nesse projeto e colocar aqui só o H, ó, vou de novo. Viu? Ele passa 4 vezes. É isso. Então, é só o H. Estou mandando só a letra H. Então, o código Morse é isso. É um negócio bem simples. E esse negócio revolucionou. Era assim, cara. Beleza. Aqui eu estou simulando hoje, utilizando Tinkercad, etc. Mas como é que era um telégrafo? Né? Deixa eu ver se tem uma explicação aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele era bem simples, né? Você tem uma pilha, aqui você pode construir um telégrafo tranquilo aqui. Você tem uma pilha, você tem uma resistência aqui, no caso de 100 ohms. Aqui você tem um interruptor, né? Que vai deixar ou não a eletricidade passar. Você tem um relé, né? Um relé é um interruptor que... Como é que funciona um relé, basicamente? Você tem aqui uma bobina e você tem... Essa bobina, ela se torna um ímã se chegar a eletricidade aqui. Se chegar a eletricidade aqui, essa bobina, ela se torna um ímã. E ela sendo um ímã, ela puxa essa plaquinha para baixo. Na hora que ela puxa essa plaquinha para baixo, porque o ímã vai atrair ela, essa outra lateral cola os dois fios aqui, ó. Então, o relé é isso. O relé, ele é um dispositivo elétrico-mecânico, né? Por quê? Quando você põe eletricidade aqui nele, ele se torna um ímã. Esse ímã atrai esse metal aqui, e esse metal, ele empurra de forma mecânica os contatos aqui. Então, acontece os contatos, aí a eletricidade passa. O relé, ele era utilizado para poder aumentar o sinal, propagar o sinal. Chegava um sinal de um código Morse, e aí ele propagava esse sinal. Tinha uma bateriazinha nesse relé, e ele dava um pulso mais forte. Então, chegava um sinal aqui fraquinho, aí esse relé, ele potencializava esse sinal. Era para isso que o relé é utilizado. E aqui uma lâmpada, que aí a lâmpada, ela vai ficar acesa de forma breve ou de forma prolongada, né? Então, um relé, um telégrafo é isso, né? Seria isso. Essa que é a tecnologia por trás de um telégrafo. Você vê que é coisa bem, bem simplesinha, que a gente consegue simular um telégrafo de várias formas, né? Mas é bem interessante. Então, você apertava aqui um botão, aí você dava um código Morse, né? Aí você dava, por exemplo, se a luz acendesse 4 vezes brevemente, significa que você estava passando a letra H, né, como informação. Que aí você vai seguir essa tabela, né?
Aí se você dá 3, você acende a luz, acende a luz, acende a luz com um prazo mais longo, aí você tem a letra O. Então era isso, era o telégrafo. E o telégrafo era um meio de comunicação que existia para vencer o tempo, né? Uma carta, por exemplo, você mandar uma carta, dependendo, ia gastar um mês para chegar. O telégrafo era uma, uma ferramenta, né? Que você vencia o tempo, né? Esse que era os objetivos dele, né? Para Última passar. dúvida, só para não gastar seu tempo mais. Parei, não Pode interrompo mais. falar. Nós já montamos nosso grupo para poder fazer a primeira parte do trabalho. Como que a gente vai falar, como que a gente vai deixar claro que a gente escolheu o tema? Fala para você, manda por e-mail, como que a gente vai fazer? Então, você vai elaborar o trabalho e aí eu vou receber, né, o projeto. E eu vou dar uma avaliada. Não, tá legal, pode mudar, melhora isso, faz isso e tal. Eu dou uma satisfação para vocês, a gente marca uma aula para isso. Porque, tipo assim, pode acontecer de alunos escolherem o mesmo tema, entendeu? Não, não tem problema não, pode escolher o mesmo tema. Tranquilo, então. Parei, Pode. não O atrapalho mais. objetivo às vezes, talvez na mesma cidade, talvez não tenha necessidade de ser dois temas para que, mas não vejo problema nenhum nisso aí, não. Pode ser dois temas iguais nesse caso aí, não tem que ser diferente, não, porque o objetivo é você realizar o projeto, né? Executar o projeto. Né? A qualidade do projeto, né? Às vezes dois projetos com o mesmo tema, mas a qualidade é diferente, o foco é diferente. Às vezes um vai dar um exemplo. Ah, não, eu vou fazer com a faixa etária aqui, que vai envolver o grupo de pessoas aqui. O outro vai abordar outra coisa, né? Acho que é difícil ser exatamente igual. Acho que é tranquilo isso aí. Então, Beleza, então. ó, Obrigado, Sérgio. aqui, ó, tem um telégrafo. Então, o telégrafo, você vê que foi o primeiro, ó. Depois da prensa, né? Você teve a máquina de fabricar papel, então a máquina que aí você conseguia. O papel já existia, né? Claro. Mas aí você conseguia fazer um negócio em larga escala, né? Vamos dizer assim, né? E a primeira máquina de escrever também aí para você, para que tem a ver com uma prensa também, né? Querendo ou não é. Você pega, é a mesma ideia, né? A máquina, a ideia, é a mesma ideia aqui. Agora, que trabalheiro organizar as letras para serem prensadas em um jornal, né? Aquela combinação de letras deve ser algo bem complexo, né? Imagina um funcionamento de uma prensa. Eu nem tenho ideia de como é que é, né? E tem aqui também, ó, aí vem aqui a primeira mensagem. Então, a primeira mensagem telegráfica de Morse, né, transmitida usando o código Morse. A gente viu como é que funciona o código Morse, né? Cartões postais, aí eu já não vejo tanta contribuição nisso, não. Aí vem aqui a primeira estação norte-americana de telefone, sinais sem fio enviados da Torre Eiffel. Primeira conversa transatlântica de rádio. Então, aqui, ó, para isso acontecer, sinais sem fio, aí o que o pessoal criou? Criou as ondas de rádio, né? Que é uma outra invenção para comunicação, né? Essa também é muito, né? Se você for ver aqui, ó, pegar aqui, por exemplo, o rádio, né?
Aí, ó, as ondas de rádio são um tipo de radiação eletromagnética com comprimento de onda maior do que a radiação infravermelha. Não é esse aqui que eu queria mostrar, não. Deixa eu ver se tem outro aqui. Eu dei uma olhada aqui. Eu acho que eu tenho isso aqui num... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. É esse aqui, ó. É o rádio e telecomunicações, né? O rádio é um meio tecnológico de telecomunicações utilizado para propiciar a comunicação por intermédio da transcepção de dados e informações em sinal eletromagnético, que se propaga através do espaço físico, material e imaterial, que são as ondas de rádio, né? Essas ondas de rádio, né, essas ondas eletromagnéticas revolucionou. Hoje, quantidade de coisa que é relacionada a ondas de rádio é incrível, né? Hoje você tem aqui, agora já falando especificamente das ondas de rádio, hoje você tem televisão, que é a informação, são ondas de rádio. Você tem a telefonia, que são ondas de rádio. Você tem, por exemplo, uma rede Wi-Fi, que são ondas de rádio. Você tem um Bluetooth, que são ondas de rádio. Né? Você tem a rádio mesmo, a AM, FM, que são ondas de rádio. Né? Então, rádio é um negócio que evoluiu demais, a verdade é essa. Né? Então, desde a sua concepção, né, de você mandar informação utilizando ondas de rádio, né, isso impactou demais a sociedade, né? Então, eu acho que o telégrafo, num primeiro momento, e depois ondas de rádio, né, foram tecnologias que impactaram muito no século XVIII, século XIX, né? A invenção dessas tecnologias foi nessa época, né? Então, gente, isso traz para a gente, né, essa questão, o ser humano, ele é muito, quando ele é instigado, né, ele é muito inteligente, né, se você for pensar. A capacidade dele... Tem outras, claro que tem outras dezenas de questões tecnológicas, por exemplo, eletricidade, né? Corrente alternada, corrente contínua, não sei se vocês já viram essa questão de eletricidade, né? Tinha a Tesla que defendia que a eletricidade tinha que ser alternada, e tinha Edison que queria que a eletricidade fosse contínua. E aí teve um leilão, tudo nos Estados Unidos, teve um leilão lá em Chicago, em que eles iam acender umas lâmpadas e etc, etc. E aí Tesla desenvolveu lá uma usina de corrente alternada e ganhou o projeto, e corrente alternada é hoje amplamente utilizado na distribuição de energia no mundo inteiro, né? Então, assim, também, quer ver, ó, deixa eu ver aqui. Foi nessa, né, no século XVII, século XVIII, século XIX, né? Deixa eu pegar aqui, corrente alternada. Que também impactou demais, né? Corrente alternada, origem. Aí, ó, 1832, né? Século XIX, né? Aí, ó, a corrente alternada surgiu pela primeira vez em 1832, quando o francês Hippolyte, né, Pixii, aplicou o princípio da indução eletromagnética de Michael Faraday e Nikola Tesla,
né? E, no caso, por exemplo, Tesla, ele popularizou, né? Que, ó, é o projeto moderno do sistema de fornecimento de eletricidade em corrente alternada, né? Não foi ele que criou a corrente alternada, não, mas ele viabilizou ele em larga escala, né? Para você usar para a população como um todo, né? E aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma coisa de corrente contínua aqui, se foi esse Thomas Edison aqui, ó. Aqui, ó, que defendia e empregava a corrente contínua em seus experimentos, né? Fez o possível para desacreditar Tesla, mas sem sucesso. O sistema polifásico acabou por prevalecer pelas vantagens inegáveis de custo, praticidade e eficiência em relação à corrente contínua. A corrente alternada é a forma mais eficiente de se transmitir uma corrente elétrica por longas distâncias, algo que a corrente contínua é extremamente limitada. Mas a corrente contínua, ela está em todos os equipamentos elétricos e eletrônicos, né? Você tem aí as fontes de energia que transformam, né, a corrente alternada em corrente contínua. Então, eu acho que a eletricidade também foi uma tecnologia que impactou, né, demais, principalmente se tratando de século XIX, século XVIII, né? Começando aí, estamos fazendo um resumão aqui para a gente poder finalizar. Sei lá, telégrafo, que aí já precisa isso aí já é meio de comunicação. Mas antes disso, né, a energia em si, a eletricidade em si, né, o telégrafo, e depois vem ondas de rádio. Né? Eu acho que essas três aí, elas impactaram bastante na sociedade. Beleza, galera? Beleza. Não, então é Show de isso. bola. Então é isso para hoje, né, que eu tinha programado aqui para vocês. A gente vai continuar nessas discussões, né, a respeito dos impactos aí da tecnologia. Depois vocês dão uma olhada nesse Tinkercad, não sei se alguém aí já utilizou. Tem uma programação em C básica aqui, mas eu acho que bem tranquilinha, sabe? Não, esse código aqui não foi eu que fiz, não, eu só modifiquei, né? Esse código aqui é um código que eu achei na internet. Só modifiquei o código aqui para poder explicar para vocês. Mas usa os C básico, né? Perfeito isso aqui. E depois vocês dão uma avaliada nesse Tinkercad aqui, que é bem interessante, tá? Então é isso. Beleza, galera? Podemos finalizar? Eu vou finalizar aqui para a gravação da aula. Quem tiver alguma dúvida, eu estou disponível aqui para tirar. Deixa eu só interromper a gravação aqui. Até a nossa próxima aula, galera. Um abraço.